Uniclac. Vamos lá então, retomando a nossa aula para o segundo bloco dos estudos sobre a extinção dos contratos. No primeiro bloco, nós já trabalhamos algumas espécies, nos deparamos inicialmente com esse quadrinho aqui, ao meu ver, o quadro mais didático sobre extinção dos contratos, que divide em algumas formas de extinção. Primeiro, a extinção normal, falamos dela no último bloco, que é a extinção do contrato pelo pagamento, pelo cumprimento da prestação, qual a doutrina vai chamar de execução. Então, primeira forma de extinção do contrato, extinção normal, é aquela que se dá pela execução, pelo adimplemento, pelo pagamento, pelo cumprimento voluntário da prestação que era devida. E aí nós temos algumas formas anormais de extinção do contrato. E dividimos essas formas em extinção por fato anterior ou concomitante à celebração do contrato, onde nós vamos encontrar a extinção por invalidade, por nulidade absoluta ou relativa, extinção por cláusula resolutiva, seja tácita ou expressa, né? Cláusula resolutiva, lembrando, é o que autoriza a alguma das partes, ao lesado pelo inadimplemento, a extinção do contrato por manifestação de vontade. Sempre que uma das partes do contrato não cumprir voluntariamente com o pagamento da sua prestação, a outra terá a possibilidade de fazer cumprir a prestação ou extinguir o contrato. Isso nós chamamos de cláusula resolutiva. Ela pode ser tácita, que é cláusula geral, nos contratos sinalagmáticos, ou pode ser expressa, sendo que a expressa opera efeitos de pleno direito, ou seja, independe de interpelação judicial. E a última forma de extinção do contrato, extinção anormal por fato anterior ou concomitante à celebração, é a extinção pelo arrependimento. Ao contrário da cláusula resolutiva, que pode ser tácita, o direito de arrependimento necessariamente tem que ser expressamente previsto no contrato. O contrato só poderá ser extinto por arrependimento se expressamente tivermos uma cláusula nesse sentido previsto no contrato. E, geralmente, se temos direito de arrependimento, também teremos a previsão de arras, ou sinal, como popularmente falamos. Isso tudo nós vimos no último bloco. Agora a gente segue para a extinção do contrato por fatos posteriores. Extinção ainda anormal, porque não é o que se espera quando da convenção contratual, né? Me parece evidente que quando duas partes se propõem à celebração de contrato, o objetivo é que esse contrato seja extinto pelo cumprimento voluntário da prestação que ali foi ajustada. Então, a execução, o adimplemento, é a forma natural, é a forma normal de extinção do contrato. Existem formas anormais, formas extraordinárias, anteriores ou concomitantes à celebração, nulidade absoluta ou relativa, cláusula resolutiva, direito de arrependimento, e temos fatores extraordinários posteriores à celebração, onde nós vamos encontrar a resolução e a resilição. Primeira espécie de extinção do contrato, por fato posterior à celebração do mesmo, é o que nós vamos chamar de resolução. E aí eu já peço muita atenção dos senhores, muito cuidado, para não confundir resolução com cláusula resolutiva. É evidente que essas duas espécies de extinção do contrato,
esses dois fatores extintivos da relação obrigacional guardam semelhança. Porque já dizia no último bloco que cláusula resolutiva nos remete, por conta do nome resolutiva, à ideia de inadimplemento. E aqui não é diferente. Gravem que resolução transmite a ideia de inadimplemento. Tanto num caso quanto no outro. Mas, quando falávamos da cláusula resolutiva, imaginávamos um cenário em que o devedor se recusava a prestar voluntariamente a sua obrigação e era então dada a possibilidade, atenção com relação a esse detalhe, o devedor se recusava a cumprir a prestação e era dada a possibilidade à outra parte de fazer cumprir, de executar especificamente a obrigação ou manifestar a sua vontade pela extinção. Cláusula resolutiva, tácita ou expressa. Tanto faz, tácita ou expressa. Uma das partes entrava em inadimplência, uma das partes deixava de cumprir voluntariamente a obrigação e a outra teria então a possibilidade de executar especificamente, ajuizar uma ação para executar especificamente a prestação ou pedir a extinção do contrato. Essa observação é importante para agora compreendermos esse cenário. Agora, quando falamos sobre a extinção do contrato por resolução, extinção do contrato por resolução, também nos depararemos com o inadimplemento. O inadimplemento de uma das partes. Só que, neste caso, o inadimplemento se dá porque é impossível o cumprimento da prestação ou porque a prestação do devedor se tornou excessivamente onerosa em relação à da outra parte. Pegaram a ideia? Lá na cláusula resolutiva, o devedor tinha como cumprir a prestação, mas não o fazia. E diante desse cenário, a outra parte teria a possibilidade de executar especificamente ou pleitear a extinção do contrato. Agora, veja bem, por que a resolução é uma forma de extinção posterior à celebração? O contrato foi celebrado devidamente e depois da celebração do contrato, aconteceu algum fato que impossibilita o devedor de cumprir a prestação. Aconteceu algum fato extraordinário, imprevisto, que tornou a prestação desse devedor excessivamente onerosa em relação à prestação da outra parte. Cláusula resolutiva é fato anterior à celebração, porque ela está lá no contrato. Seja por força de lei ou por convenção das partes, no contrato nós temos uma cláusula geral que diz: ante o inadimplemento será dada a possibilidade à outra parte de extinguir o contrato. Ponto. Agora não. O contrato foi celebrado devidamente e depois da celebração do contrato aconteceu algum fato decorrente de dolo ou culpa do devedor ou decorrente de questão alheia à sua vontade que impossibilita o cumprimento da prestação. Então não tem como executar especificamente. Nós não temos outra saída senão a extinção do contrato.
Porque depois da celebração do mesmo, ocorreu um fato decorrente de dolo ou culpa, ou decorrente de fato alheio à vontade do devedor, que impossibilita o cumprimento da prestação. Ou por fato alheio à vontade, extraordinário, imprevisto, a prestação do devedor se tornou excessivamente onerosa. Não temos saída, esse contrato terá que ser extinto. Terá que ser extinto, ou no caso da resolução, ou do caso da prestação ter se tornado excessivamente onerosa, revisto. Não tem como a prestação ser cumprida como originalmente se planejou. Ok? Aí veja bem, nós temos algumas espécies de resolução. Feita a diferença entre cláusula resolutiva e resolução, nós temos algumas espécies de resolução. A primeira delas é o que a doutrina chama de inexecução voluntária. Tá? Mas eu, particularmente, não gosto tanto assim da expressão. Porque, neste caso, em verdade, o que nós temos é a inexecução, ou seja, o descumprimento da prestação devida, por fato decorrente de dolo ou culpa do devedor. Então, nós vamos ter, na verdade, a impossibilidade de cumprimento por isso que eu não gosto tanto assim da expressão inexecução voluntária. Não é que o devedor não quer cumprir. Ele não tem como cumprir. Mas essa impossibilidade de cumprimento decorre de dolo ou culpa. De dolo ou culpa. O contrato tem que ser extinto. Não tem como ser cumprido. Só que ele não tem como ser cumprido por ato doloso ou culposo do próprio devedor. Então, o que você acha que vai acontecer nessa situação? O devedor, por conta da sua culpa ou dolo, ele será responsabilizado pela extinção do contrato, devendo pagar perdas e danos. Perdas e danos. Algumas aulas atrás, nós estávamos estudando ainda direito das obrigações. E quando do estudo do direito das obrigações, falamos sobre a obrigação de dar coisa certa. Coisa certa é aquela coisa única no mundo jurídico, que não pode ser substituída. E quando estudávamos a coisa certa, considerando o princípio da especificidade, o credor não pode ser obrigado a receber outra coisa, ainda que de maior valor, e o devedor não pode ser obrigado a entregar outra coisa, ainda que de menor valor, porque o objeto da prestação é bem único, é coisa certa. Lá no direito das obrigações, o legislador se preocupou com o eventual perecimento do bem. Perecimento ou deterioração do bem. Você se recorda? Obrigação de dar coisa certa. O que acontece se, antes da tradição, a coisa certa perece? Observe. Coisa certa. Coisa única. O que acontece se o único objeto capaz de satisfazer a pretensão do credor perece? O contrato não tem como ser cumprido. O contrato não tem como ser cumprido. Porque eu não posso obrigar o credor a receber outro bem. E o credor não pode obrigar o devedor a entregar outro bem, ainda que de menor valor. Porque o objeto da obrigação era coisa certa, coisa infungível, coisa única. Assim sendo, nós não temos outra solução, a não ser resolver o contrato.
salvo, é óbvio, se as partes chegarem num acordo diferente, né? Porque nada impede que esta obrigação seja extinta com a entrega de coisa diversa, se ambas as partes assim concordarem. É o que nós chamamos de dação em pagamento. Mas, se o objeto da obrigação, se o objeto do contrato era a entrega de coisa única, e esta coisa perece, o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa. O devedor não pode ser obrigado a receber coisa diversa. Assim sendo, se não tem acordo entre eles, nós não temos outra saída, senão extinguir o contrato. Extinguir de que forma? Por resolução. Depois da celebração do contrato, aconteceu um fato que causou o perecimento da coisa certa. E não há acordo entre as partes quanto à entrega de outro bem. Então o contrato será extinto, por resolução. Mas o carro que eu te vendi, coisa certa, placa ABC 1234, pereceu porque eu, depois de ter me comprometido a te entregá-lo, depois de ter recebido o dinheiro, resolvi bater um racha. Ato culposo. Ato imprudente. Você não pode me obrigar a entregar coisa diversa, eu não posso te obrigar a receber coisa diversa. O contrato vai ser extinto. Extinto pura e simplesmente? Não. Eu vou te devolver o que você me pagou e tenho que te pagar também perdas e danos por conta da culpa. Vem para o texto. Olha lá, direito das obrigações. Obrigação de dar coisa certa, artigo 234. Se no caso do artigo anterior, antecedente, obrigação de dar coisa certa, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa, então inexecução voluntária, responderá este, o devedor, pelo equivalente, mais perdas e danos. Então veja lá, se no caso de obrigação de dar coisa certa, a coisa se perder, esquece sem culpa por enquanto, a coisa se perder, na obrigação de dar coisa certa, se a coisa se perder, a obrigação ficará resolvida. Olha a expressão, resolvida, resolução. Para ambas as partes. Se essa perda resultou de culpa do devedor, ele responderá por perdas e danos. Então observe, o contrato foi celebrado, o devedor se comprometeu a entregar um carro. Depois da celebração do contrato, antes da entrega, por culpa do devedor, o carro, coisa certa, pereceu. O credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa, pessoal, ainda que de maior valor. O devedor, mesmo que tenha agido com culpa, não pode ser obrigado a entregar o outro carro que ele tem na garagem, ainda que de menor valor, porque é coisa certa, coisa única. Se não tem acordo entre eles, a obrigação ficará resolvida. Extinção do contrato por resolução. Como teve culpa do devedor, então ele vai arcar com perdas e danos. O mesmo sentido, obrigação de restituir coisa certa. Eu te emprestei o meu carro, e você tem a obrigação de me restituir. Aí eu te emprestei o meu carro, você saiu para tirar um racha, bateu o carro e ele pereceu. Eu posso te obrigar a me entregar aquele carro que você tem na garagem? Não, não posso. Não posso. Te obrigar a isso eu não posso. Aí observem. Artigo 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá o devedor pelo equivalente mais perdas e danos. Sacaram? Eu te emprestei o meu carro. Por sua culpa, o carro pereceu. Eu não posso te obrigar a me entregar um outro carro. Se nós não tivermos um acordo quanto à entrega de um outro bem, eu não posso te obrigar a entregar outro carro.
E você não pode me obrigar a receber outro carro. Mas como o perecimento se deu por sua culpa, o nosso contrato de comodato será extinto por resolução, porque não tem como cumprir, e eu vou te cobrar o preço do carro mais perdas e danos, porque ele se perdeu por sua culpa. Extinção por resolução. Depois da celebração do contrato, aconteceu um fato que impossibilitou o cumprimento da prestação. Na obrigação de fazer, nós encontramos também regra semelhante. Veja lá, agora mais breve. Artigo 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele execuível. Obrigação de fazer infungível. Contratei o cantor tal para cantar na minha festa de casamento. E chegou que ele não quer cantar. Mas não tem como eu obrigá-lo a isso. Então a obrigação será extinta por resolução. E eu vou cobrar perdas e danos. Artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros de atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos em honorários de advogado e honorários de advogado. Então, resolução do contrato por inexecução voluntária, por impossibilidade de cumprimento decorrente de ato culposo ou doloso do devedor. Resolve e o devedor responde por perdas e danos. Agora, pode acontecer que a resolução se dê por inexecução involuntária. Ou seja, impossibilidade de cumprimento, impossibilidade de cumprimento, impossibilidade de cumprimento, mas decorrente de caso fortuito ou força maior. Ou seja, decorrente de fator alheio à vontade do devedor. Eu te vendi meu carro, marca tal, modelo tal, placa ABC 1234. Você me pagou R$50.000 por ele. Antes da entrega, ele foi furtado. Eu não tive culpa. Ele foi furtado. Você não pode me obrigar a entregar um outro carro. E eu não posso te obrigar a aceitar outro carro. Se não tem acordo entre nós, e você já me pagou algum valor, eu tenho que te devolver o valor que foi pago, mas você não poderá requerer perdas e danos. Porque o perecimento da coisa certa se deu sem culpa. O contrato será resolvido, porque não tem acordo entre nós, será resolvido. Presta atenção na expressão, senhores. Resolvido, extinção por resolução. Porque depois da celebração do contrato, por um fator alheio à minha vontade, a coisa certa pereceu. E não tem acordo entre nós quanto à entrega de um outro bem. O contrato será extinto por resolução. E o devedor não será obrigado a pagar perdas e danos. Veja lá a primeira parte do artigo 234. Primeira parte do artigo 234. Se no caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Obrigação de restituir coisa certa. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá. Extinção da obrigação por resolução. Depois da celebração do contrato, fato posterior, depois da celebração do contrato, ocorreu um fato alheio à vontade do devedor que impossibilita o cumprimento da obrigação. Resolução. Veja na obrigação de fazer. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Artigo 250, extingue-se. E essa forma de extinção aqui é resolução.
É porque aí o legislador usou a expressão no gênero, mas é resolução. Extingue-se por resolução a obrigação de não fazer, desde que sem culpa do devedor se lhe torne impossível abster-se do ato, que se obrigou a não praticar. Ok? Resolução por inexecução voluntária, quando a impossibilidade decorre de ato culposo ou doloso do devedor. O contrato será extinto sim, mas o devedor responderá por perdas e danos. Resolução por inexecução voluntária, por fator alheio à vontade do devedor, se lhe tornou impossível o cumprimento da prestação. A obrigação será extinta. E o devedor não será obrigado a pagar perdas e danos, porque foi involuntária. E aí, aqui no direito contratual, especificamente, o legislador, ele nos traz uma forma de resolução muito especial, que é a resolução por onerosidade excessiva. Artigo 478, 479 e 480. Resolução do contrato por onerosidade excessiva. É o que nós chamamos de cláusula rebus sic stantibus. Você se lembra da pacta sunt servanda? Uma das primeiras aulas de contratos. Princípios. Princípio da força obrigatória. O princípio da força obrigatória também é conhecido como princípio da pacta sunt servanda. Que significa que o contrato faz lei entre as partes. O contrato tem que ser cumprido nos termos em que ele foi ajustado. Agora, esse princípio da força obrigatória, ele não é absoluto. Existem exceções à pacta sunt servanda. E uma dessas exceções é a cláusula rebus sic stantibus, chamada de teoria da imprevisão. Nos contratos de prestação diferida, aquele que eu vou pagar de uma vez só lá no futuro, ou nos contratos de prestação periódica, vou pagar parceladamente, de forma sucessiva, se no curso do contrato, no curso da execução, uma das prestações se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, por fator alheio à vontade das partes, o contrato não deverá ser cumprido nos termos como foi ajustado. Imagina o seguinte: eu, um grande empresário, né, do comércio, num bairro pequeno, alugo um terrenão para construir um supermercado. Para construir um supermercado. E depois de muitos anos, né, o contrato ainda vigente, nós fizemos um contrato por tempo realmente amplo. Depois de muitos anos, a região ali se valorizou, a região ali foi valorizada de uma forma assim extraordinária. De modo que o preço que eu pago pelo aluguel, se eu fosse alugar o imóvel hoje, eu não conseguiria. Porque na época que eu aluguei o imóvel, o valor, a região não era valorizada. Então nós ajustamos um valor relativamente pequeno, que era o justo à época. Mas depois de anos de contrato, por fator imprevisto, extraordinário, fator que nós não cogitávamos à época da celebração, deu um boom imobiliário ali na região. E este imóvel que eu alugo, hoje vale muito mais. Muito mais. Se o proprietário fosse alugar esse imóvel hoje, ele alugaria pelo dobro do que eu pago. Aí, nesse cenário, ele vem e fala: Stanley, vamos ajustar aqui o nosso contrato? Eu viro para ele: meu caro, eu sou professor de Direito Civil, irmão. Pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Você aceitou que eu pagasse esse valor de aluguel. O contrato faz lei entre as partes. Eu não quero.
reajustar esse contrato. Até porque nós já colocamos no nosso contrato uma cláusula aqui de revisão periódica. Ah, Stanley, mas extrapolou o limite da previsto. Mesmo existindo essa cláusula aí de revisão periódica, o imóvel que eu estou te alugando é muito mais caro do que você me paga hoje. Porque teve um avanço aqui, teve uma valorização tremenda. Meu caro, pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Ninguém te obrigou a assinar o contrato. Você aceitou, ponto. Aí ele vira para mim e fala, Stanley, eu estudei suas aulas de contrato e existe uma exceção à pacta sunt servanda, que é a cláusula rebus sic stantibus, também chamada de teoria da imprevisão. Diz-nos o artigo 478 do Código Civil que nos contratos de execução periódica, e o nosso contrato porque é um contrato de locação, você me paga mensalmente, nos contratos de execução periódica ou diferida, se uma das prestações se tornar excessivamente onerosa para uma das partes, com extremo lucro para outra, decorrente de fator imprevisto ou extraordinário, é possível, ao lesado, requerer a extinção do contrato por resolução. Resolução por onerosidade excessiva. A menos, artigo 479, nem coloquei aqui no quadro, que a outra parte concorde em revê-lo. Revê-lo. Não tem essa história de pacta sunt servanda, não. De fato, o contrato faz lei entre as partes. Mas, neste caso, a prestação de uma das partes, que é a prestação do proprietário me ceder o imóvel para uso, a prestação de uma das partes está excessivamente onerosa em relação à outra. Se ele fosse alugar esse imóvel para qualquer outra pessoa, ele alugaria pelo dobro. Ou seja, a prestação dele, que é ceder o imóvel para mim, está excessivamente onerosa em relação à minha, que é pagar o aluguel. E você se lembra que o contrato sinalagmático tem que ter equilíbrio, paridade nas prestações. A despeito da pacta sunt servanda, a despeito do princípio de que o contrato faz lei entre as partes, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, é possível que ela pleiteie a resolução, salvo se a outra concordar em rever. Artigo 478 na tela. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Perceberam? Extinção do contrato por resolução. Resolução por onerosidade excessiva. Nós temos a resolução por inexecução voluntária, ou seja, por impossibilidade de cumprimento decorrente de ato culposo do devedor, onde o contrato é resolvido, mas o devedor responde por perdas e danos. Nós temos a resolução por inexecução involuntária, quando a prestação se torna impossível por fator alheio à vontade do devedor, hipótese em que o contrato é extinto e o devedor não estará obrigado a responder por perdas e danos, e temos a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Cláusula rebus sic stantibus. Teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. Bem lá, ó. Nos contratos de execução continuada ou diferida. Então, não se aplica esta exceção aos contratos de execução instantânea. Cuidado! Nos contratos de execução continuada ou diferida. Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra,
em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. E aí você vai identificar lá no artigo 479, salvo se a outra parte concordar com a revisão. Salvo revisão aceita pela outra parte. Então, nesse caso nosso do supermercado, eu falei para o cara, não vou mexer no contrato porque pacta sunt servanda. Aí ele ajuiza uma ação, pedindo a resolução, então, pedindo a extinção do contrato, por onerosidade excessiva. Porque aí ele aluga para uma outra pessoa. Aí eu tomei um susto. Pera lá, excelência. Não, eu concordo em rever o contrato. Eu concordo em rever o contrato. Aí sim, beleza. Então a gente revê o contrato. Perfeito? Primeira forma de extinção do contrato, então, por fato posterior à celebração, extinção por resolução. Inexecução voluntária, impossibilidade de cumprimento da prestação por ato culposo ou doloso do devedor, ele arca com perdas e danos. Inexecução involuntária, impossibilidade de cumprimento da prestação por fato alheio à vontade do devedor, extingue o contrato, não se fala em perdas e danos. E resolução por onerosidade excessiva, teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus. Segunda forma de extinção do contrato por fator posterior à celebração é a extinção por resilição. Extinção por resilição. E aí eu disse que você não pode confundir cláusula resolutiva com resolução, e não pode mesmo, tá? Porque se lembra, na cláusula resolutiva, tácita, por força da própria lei, nos contratos sinalagmáticos ou expressa, se uma das partes não paga, não cumpre a prestação, a outra pode executar ou pedir a extinção. Tá? É fato anterior porque está previsto no contrato. Você não pode confundir com a resolução. Extinção decorrente de fato posterior ao contrato, que impossibilita o cumprimento da prestação, por culpa ou não, ou que tornou o contrato excessivamente oneroso para uma das partes. E você também não pode confundir resolução com resilição. Veja bem, enquanto resolução está relacionada ao inadimplemento, ao descumprimento da obrigação, não é isso? Esse é o ponto comum entre cláusula resolutiva e resolução. Resolutivo, resolução, me remete à ideia de descumprimento. Enquanto resolução está relacionada à extinção do contrato por inadimplemento, por descumprimento, resilição é uma forma de extinção do contrato que não decorre do inadimplemento. Não decorre do inadimplemento, mas tão somente da manifestação de vontade de uma das partes. Tão somente da manifestação de vontade de uma das partes. Uma das partes virou e falou assim, não quero mais, ponto. Professor, mas isso aí não é direito de arrependimento? Você tá bem, né? Veja bem, nós podemos estipular no contrato o direito de arrependimento. E se no nosso contrato colocarmos uma cláusula de arrependimento, qualquer um dos dois pode vir e dizer, não quero mais, tá? Estou me arrependendo, pode ficar com o sinal que eu paguei, ou toma aqui o sinal em dobro, não quero mais. E não há que se falar indenização. Direito de arrependimento. Mas o direito de arrependimento tem que estar previsto no contrato. Por isso que ele é uma cláusula, ele é uma causa anterior, porque ele foi acordado pelas partes e posto no contrato. Fecha. Alguns contratos, independentemente
da previsão ou não, de previsão ou não, alguns contratos, por sua natureza, autorizam que uma das partes, por manifestação de vontade, ponha fim à relação. Não teve inadimplemento, não, meus caros. Ninguém deixou de pagar, não aconteceu nada. O contrato, ele é extinto por resilição quando ele é extinto por manifestação pura de vontade. Por manifestação de vontade. Essa manifestação pode ser bilateral, ou seja, nós dois sentamos, vamos colocar fim ao nosso contrato de locação? Vamos. Já tem dois anos aqui, porque eu consegui um emprego numa outra cidade, né? Você está querendo alugar para um amigo seu, então vamos extinguir o contrato? A gente pode fazer isso? Pode. Mas no contrato está dizendo que ele só é extinto daqui a 1 ano. Nós fizemos um contrato por 3 anos. No contrato está dizendo que ele extingue daqui a 1 ano. E eu posso acordar com você, nós dois, manifestação de vontade, que o contrato será extinto agora? É óbvio que pode. É óbvio que pode. Esse contrato estará sendo extinto por resilição, por manifestação de ambas as partes. Antes do termo previsto, ambas as partes se reúnem. Vamos desfazer? Vamos. Mas alguns contratos, como disse, por sua natureza, admitem a resilição unilateral. Admitem que um só venha e fala, não quero mais, ponto. Por quê? Porque a lei me autoriza a fazer isso, nesse tipo de contrato. Olha só o que o Orlando Gomes fala sobre a resilição. A resilição contratual não se vincula ao inadimplemento. A resilição contratual não se vincula ao inadimplemento de obrigações, mas cuida-se da extinção do contrato por simples declaração de vontade de uma ou das duas partes. Quando a resilição for bilateral, como disse, os dois contratantes que tempos atrás sentaram, negociaram, fizeram uma proposta, o outro aceitou e assim celebraram um contrato, os dois se reúnem novamente e, por manifestação de vontade, optam por extinguir. Eles podem fazer isso? Podem, lógico. Resilição por manifestação de duas vontades. Você já ouviu essa expressão? Distrato. Já ouviu? Distrato. Distrato é típica extinção de contrato por resilição. Resilição bilateral. Resilição bilateral nada mais é do que o distrato. As mesmas partes que um dia sentaram para fechar o acordo, agora sentam e manifestam a vontade por extinguir. Distrato. Resilição bilateral. Um novo negócio jurídico que põe fim ao anterior. Artigo 472, veja lá, ó. Artigo 472 do Código Civil. O distrato faz-se pela mesma forma exigida pelo contrato. Enunciado 584, desde que não haja forma exigida para a substância do contrato, admite-se que o distrato seja pactuado de forma livre. Distrato, as duas partes que sentaram para o contrato, agora sentam para o distrato. E o que o legislador está dizendo aqui é que se o contrato foi feito por escrito, ele tem que ser desfeito por escrito também. Se ele foi feito por escritura pública, ele tem que ser desfeito por escritura pública também. Né? A nota que o STJ, por meio do enunciado 584 do Conselho de Justiça Federal faz, é que se a lei não exigia forma específica para o contrato, também não tem forma específica para o distrato. Porque você se lembra, artigo 107 do Código Civil, o legislador diz, a manifestação de vontade não depende de forma, exceto quando a lei exigir. Perfeito? E aí alguns contratos ela exige, são chamados contratos solenes.
O que o STJ está dizendo aqui é que, se o contrato não for solene, então se a lei não prevê forma específica para a validade do contrato, o distrato pode ser feito de forma livre. Agora, se a lei exigir forma específica para a celebração do contrato, o distrato também tem que ser feito da mesma forma. Da mesma forma. Distrato, resilição bilateral. Extinção do contrato por manifestação de ambas as partes. Agora, eu disse, e mais uma vez estou falando, que existe a resilição unilateral. E talvez é aqui que você esteja um pouquinho mais curioso, né? Professor, como assim? Uma pessoa só, pela manifestação de vontade dele, só pode extinguir um contrato. Não pode, professor. Lógico que pode. Você me passou uma procuração para te representar como advogado. Não foi isso? Você me contratou para eu ser seu advogado. Você está obrigado a me ter como advogado até o trânsito em julgado de futura decisão? Deixa eu refazer minha pergunta. Se depois de alguns meses de trabalho você está insatisfeito com a minha atuação advocatícia, você só pode desfazer esse contrato, se eu concordar? Ou você unilateralmente pode desfazer o contrato por manifestação de vontade, revogando os meus poderes? Ah, pode. Resilição unilateral. Extinção do contrato por manifestação unilateral de vontade de uma das partes. E eu estou obrigado a ter você como meu cliente até o trânsito em julgado, porque cá para nós, às vezes a gente pega uns clientes tão chatos na advocacia, que quando foi celebrado o contrato, quando eu assumi a obrigação de representá-lo, não parecia não. Mas o cara me liga toda semana. Toda semana, quase 2, 3 vezes por semana, está já dando no saco. Eu sou obrigado a representá-lo até o trânsito julgado de uma futura decisão? Ou eu posso unilateralmente renunciar os meus poderes? Ah, posso? Não preciso da concordância dele, não? Resilição unilateral. Extinção do contrato por manifestação de vontade de uma das partes. Você está alugando um imóvel para mim. Você pode pedir esse imóvel de volta? Ah, pode. E bem, você perdeu lá o seu emprego e precisa morar no imóvel. Esse imóvel é seu, só que está alugado para mim. Está alugado para mim. Você pode, considerando que precisa do imóvel para uso próprio, você precisa do imóvel, rescindir unilateralmente esse contrato? Ou você vai lá, eu estou morando na rua, eu preciso do meu imóvel para morar. Azar é seu, porque pacta sunt servanda, né? O contrato faz lei entre as partes. O nosso contrato só vence daqui a 1 ano, tá? Você que mora na rua. Né? Você pode resilir unilateralmente esse contrato? Pode. De que forma? Nesse caso, como nós temos um contrato ainda em vigor, por denúncia cheia. Por denúncia cheia. O nosso contrato se tornou por prazo determinado. Você pode pedir o imóvel de volta? Pode. Mesmo que eu não concorde? Sim. Resilição unilateral. Por denúncia vazia. Resilição unilateral. Alguns contratos admitem a dissolução pela declaração de vontade de uma das partes. Aqui chamamos de resilição unilateral. Veja o que o Cristiano Chaves diz aqui. Ó. Consiste no direito potestativo de um dos contratantes impor a extinção do contrato, independentemente do inadimplemento da outra parte, sem que o outro possa a isto opor, posto situado em posição de sujeição, viu? Resilição unilateral consiste no direito potestativo de uma das partes impor a extinção do contrato, independentemente de inadimplemento, sem que a outra possa a isso se opor, posto a situação em posição
de sujeição, posto situado em posição de sujeição. Artigo 473. A resilição unilateral, em que a lei expressamente ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Isso aqui é o que acontece no contrato de locação. A lei de locação admite a resilição unilateral do contrato. Em algumas situações, por denúncia cheia. Você pode, por manifestação de vontade, extinguir o contrato unilateralmente, mas tem que justificar com alguma das hipóteses previstas na lei. Uma delas eu citei, você vai morar no imóvel. E noutra situação, independente de justificativa, denúncia vazia. O contrato de locação, o contrato de comodato, o contrato de mandato, são contratos que admitem resilição unilateral. Última forma de extinção do contrato, a extinção por morte. E o que eu quero que você grave aqui, de uma forma bem rápida, é que, em regra, o contrato não é extinto por morte. Em regra, se o contratante morre, a obrigação é transmitida para os seus herdeiros. Exatamente. No direito sucessório, a gente estuda que transmite-se causa mortis relações patrimoniais. E aí, por relações patrimoniais, entenda, propriedade, crédito e débito. Então, em regra, se o contratante morre, é transmitido aos seus herdeiros o crédito. É transmitido aos seus herdeiros também o débito. Intravires hereditários, tá? Pode ficar tranquilo. Ah, professor, porque meu pai tem um patrimônio aqui de 800 mil, mas tem dívida aí em 1 milhão. Pode ficar tranquilo, porque você não vai herdar a dívida. Ou, na verdade, você vai, mas não vai ficar com excesso. Você recebe os 800 mil e recebe 1 milhão de dívida. Abate, não vai ficar com nada para você, mas os 200 excedentes, você não fica devendo, tá? Porque as dívidas nós herdamos intravires hereditatis, ou seja, dentro dos limites da própria herança. Mas eu preciso que você entenda que, em regra, o contrato não é extinto por morte. Não é extinto por morte. Em regra, não. Excepcionalmente, alguns contratos podem ser extintos por morte. São os chamados contratos personalíssimos. Contrato intuito persone. É o caso do mandato. É o caso da fiança. Eu aceitei ser seu fiador. Você não está devendo nada ainda não, tá? Mas tem mais 2 anos de contrato e eu serei seu fiador até o final dele. Morro. Como a obrigação é transmitida por herança, então os meus filhos e a minha esposa passam a ser seus fiadores. Não, senhor, não, senhor. Morri e o contrato acabou. Se você já estava em inadimplência, pelos débitos já vencidos, o espólio vai responder. Mas daqui para frente não tem mais fiança. Porque a fiança é um contrato personalíssimo. Contrato de emprego. Eu sou empregado de uma universidade. Se eu morrer, o meu filho assume? Não, o contrato é extinto. Então, existem alguns contratos, excepcionalmente, existem alguns contratos que são personalíssimos. Hipótese em que eles serão extintos com a morte do devedor. Ok? Beleza? Então, terminamos aqui extinção. E aí eu separei um outro bloco, rapidinho, poucos minutos, para a resolução de questões, ok? Então, voltemos já com a resolução de questões. Um bloco rapidinho, alguns minutinhos, 10, 15 minutinhos, para realizarmos as questões que eu separei aqui, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Clique lá